Família, boa tarde, paz Deus. Olha que interessante, família, como é importante observar e às vezes é nobre ouvir mais do que falar, aprender mais do que ensinar. É evidente e eu confesso que eu gosto muito de falar, sou não só um pesquisador e leitor das Sagradas Escrituras e de outros livros também, como também sou muito atento a questões da atualidade. Mas olha que interessante. Eu estive esse final de semana na cidade de Salto de Pirapora, região rural, onde meu tio tem um sítio. E ali alguns familiares também estiveram conosco, e entre eles um sobrinho que gosta muito de mim, que tem um carinho especial por mim, gosta de conversar, gosta de desabafar e sente grande comunhão de ouvir os assuntos que o tio tem para falar para ele. E eu, me valendo disso e aproveitando de forma mútua, não unilateral, mas a fim mais de ouvir e ajudar do que de me apresentar como solucionador de qualquer coisa, nós discorremos sobre algum assunto enquanto dedilhávamos um violão e cantávamos alguns hinos, e eu senti de perguntar para ele em meio a algum desabafo da parte dele. Olha que interessante, meus irmãos. Falando ali sobre a graça de Deus, a palavra de Deus, os princípios da doutrina de Cristo, né? As doutrinas contidas nas Sagradas Escrituras. E sobre esse assunto, conversando com ele, me veio na mente de fazer uma pergunta para ele. E eu perguntei para ele assim. O nome dele é Daniel. Falei, Daniel, em meio a tudo que a gente está conversando aqui, o que você acha sobre qual é o porquê de que nós temos que buscar a Cristo? Por que temos que servir a Deus? Por que temos que participar da nossa vida? Da nossa vida temos que participar e vivê-la com Cristo, né? Eu fiz essa indagação para ele, a fim de que a gente pudesse também, com isso, abrir algumas portas para falar sobre algum assunto. E a questão principal era, eu falei para ele assim, se alguém pergunta para você, por que que eu tenho que ser como você? Por que que eu tenho que largar o que eu faço? Por que que eu tenho que ser servo de Deus? Por que que eu tenho que mudar nesse sentido? O que que você responderia? Ele me ouviu atento e bastante alegre, bastante afeiçoado com essa conversa. E olha que interessante, para minha surpresa, eu já tinha um certo conteúdo de resposta que eu achava mais adequado, mediante as leituras que eu faço e as pesquisas, né? Tem um assunto pronto já, uma resposta para essa pergunta, mas eu quis ouvi-lo. E ele, da forma dele simples, infantil, é um jovem, como qualquer um outro, ele gosta de jogar basquete, ele anda de skate. Recentemente ele batizou-se, é músico na Congregação Cristã no Brasil. E é um menino muito bacana, muito amável. E olha que interessante. Ele falou, tio, vou dar a resposta para você segundo o que eu sinto dentro de mim. Como é que eu percebo isso? Ele falou, tio, olha, para mim, a graça de Deus, o caminho de Deus, o servir a Deus, Cristo, para mim, a importância disso é para mim, tio, a questão que gira em torno do porquê é porque Cristo é diferente de tudo que eu tenho na minha vida. Olha, tio,
Perceba uma coisa. Nós, quando ficamos doentes, quando temos que nos tratar de alguma coisa, tomamos remédios, que é muito viável que a gente tome, fazendo uso correto da medicação, a gente provavelmente vai ter um resultado de melhora e vamos seguir em frente à nossa vida. Mas olha que interessante, tio. Toda a medicação que você toma, ela traz para você o resultado dessa melhora, mas traz para você também um prejuízo, porque não há medicação que ela seja inofensiva, ela sempre traz algum tipo de efeito colateral. E isso para cada pessoa pode variar, mas é comprovado e é evidente que sempre haverá um prejuízo. Mas é importante tomar medicação, afinal de contas, se você detecta que tem um problema e um especialista te indica uma medicação, te dá um diagnóstico e passa para você um tratamento e você não faz, não é inteligente não fazer, mesmo sabendo que o remédio pode ter efeito colateral. Falei a verdade. Ele falou, tio, Cristo para mim, a sua graça, a sua palavra, é a única coisa que, tal como o remédio, eu necessito na minha vida que não tem efeito colateral. Tudo que eu faço, tio, eu já percebi que tem efeito colateral. Mas Cristo, a sua graça, a sua bênção, a sua companhia, o efeito de louvá-lo, o efeito de buscá-lo, o efeito de orar, nunca tem efeito colateral, na minha percepção. E todas as outras coisas têm. Quando eu saio para andar de skate, já teve vez que eu voltei machucado, ou tem ainda que às vezes se envolve com pessoas que às vezes não é bom, e entre outras coisas também outras práticas que a gente escolhe na vida, outras escolhas que fazemos na vida, que de certa forma dão prazer, dão alegria. É indispensável notar que a gente tem prejuízos que vem junto com isso. Se você bebe, tem um certo sensação de prazer, isso é comprovado, vai para o efeito direto para o centro da tua cabeça, né, para o sistema nervoso central, e produz um certo efeito de prazer, de alegria, e depois vem o prejuízo. Entre tantas outras coisas, até uma leitura ruim que você faz, ela pode te trazer alegria, se deleitar naquela leitura, e ela pode também impregnar em você a semente de algo que não é bom. Porque tudo que tem na vida precisa ser filtrado. Mas a única coisa que você pode viver, a única coisa que você pode absorver sem economia, sem restrição, sem medo e sem receios, é a graça de Cristo, a palavra de Deus, a experiência com Deus, a vida espiritual. Ela não tem efeito colateral. Ainda que existam provas, ainda que existam lutas, ainda que existam algum momento de lágrima e de tristeza, a experiência com Deus, ela é sem mácula. Tudo que você vive de dificuldade, tudo que você vive de problema, testes, que às vezes até produz choro e algum tipo de sofrimento, ainda assim, toda a experiência com Cristo, mediante a palavra, mediante o conserto, mediante as renúncias, ela é uma experiência sem mácula, porque testes e provas e algum sofrimento por causa da renúncia ou pelo nome do Senhor não é o efeito colateral com mácula, é só o efeito prazeroso de servir a Deus. Porque o que comprova isso é que os apóstolos, quando o Senhor Jesus havia já ressuscitado e ascendido aos céus, e eles pelas primeiras vezes pregando o evangelho e servindo a Deus e proclamando o evangelho por onde iam, e foram presos as primeiras vezes e açoitados, eles se gloriaram, eles se deleitaram pela magnânima experiência de ter sofrido e padecido pelo amor de Cristo, porque já haviam sido avisados que isso aconteceria, e em vez de ficarem tristes por isso, sentiram alegria. Muito diferente do nosso tempo, em que algumas pessoas, por muito pouco, desconfiam de que Deus já não os ama mais, de que Deus não está em suas vidas. E existem N motivos para afirmarem a ideia do que
eles estão sentindo e achando naquela hora. O irmão não me saudou, na igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu vejo que existe irmão que é fanático, outro que é duro demais, isso e aquilo, e tudo é motivo para encontrar um motivo para não continuar. E quando falo de não continuar, não significa, eu não estou falando de não continuar indo para essa ou para aquela igreja, ou para a congregação, ou para qualquer lugar na onde você faça parte. Trata-se que o povo não entende, e isso não se trata de denominação, não entende o motivo principal da sua vinda para a graça de Deus. Aonde quer que você encontrou o Senhor ou que o Senhor te encontrou, o importante é o encontro com Ele e não onde e quando. O que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, o mais importante foi o acontecimento, não o caminho, não o ter sido encontrado no caminho de Damasco. É ter dado valor, ter dado importância, ter ciência do tamanho desse encontro, ter ciência do tamanho dessa experiência, ter ciência do tamanho dessa responsabilidade. Isso é transformador. Nós vivemos uma era em que o mimimi e o estado de vitimismo e tantas outras coisas no ser humano é um dos motivos maiores do causador de problemas entre os cristãos do nosso tempo. Existem grupos de defensores de igreja, existem grupos de críticos de igreja e poucos grupos de pessoas que proclamam o evangelho de forma genuína. Existe uma preocupação com demanda, existe uma preocupação com atendimento a grupos específicos para que você possa continuar a se sustentar no que para você de repente virou um estilo de vida, ou você pode ter outras metas, mas o grupo que proclama o evangelho, o grupo que prega a salvação e que está preocupado com as almas, com a salvação das pessoas, é muito pequeno. Convido você a fazer uma reflexão sobre esse assunto e de agora em diante comece a meditar um pouquinho mais e filtrar, ouvir mais e falar menos, e também ouvir coisas com qualidade, separar o que não presta, vai tirando da tua vida. Vai tirando da tua vida, porque isso também faz parte da renúncia. Não deixa a tua curiosidade, a tua natureza te prejudicar. Eu termino por aqui pedindo para você compartilhe o vídeo, se inscreve e deixa o teu like, fortalece o nosso canal para a gente continuar trabalhando nesse sentido, porque é muito evidente, eu tenho vídeos com bastante visualização e vídeos com muito pouco visualização. E a gente percebe nas nuances de pico de visualização de vários tipos de conteúdos diferentes, porque quando eu comecei, eu não tinha ainda filtrado que caminho seguir. Hoje eu percebo que eu quero falar do evangelho, quero dar ênfase ao que eu considero mais importante para a alma das pessoas, e percebo que dá pouca visualização. Se eu tivesse todo vídeo que fala sobre fofoca ou de teorias especulativas que não tem proveito nenhum, eles dão um maior número. Mas bem-aventurado é você que está atrás de ouvir a verdade, mas não a verdade que é só para sustentar a tua curiosidade ou aquela verdade que te faz querer ver as brigas como quem está colocando a cabeça na janela para o lado de fora para ver as brigas dos vizinhos. Mas a verdade que é Cristo Jesus. Você quer ver a verdade? A verdade é Cristo. E se Cristo não tiver no conteúdo que você está assistindo, então não é a verdade que está lá. Talvez não seja interessante. É hora de passar, de pular de conteúdo. Deus abençoe. Se você tiver alguma opinião sobre o que eu falei, quiser comentar, participar, a gente está aqui para ouvir também, mais do que falar, se possível. Tudo com moderação e respeito é sempre muito bem-vindo. Deus abençoe a todos. Paz de Deus.